Bem, pessoal, então, prosseguindo aí na análise, prioritariamente, quem deverá requerer a abertura do inventário é o administrador provisório, uma daquelas figuras identificadas pelo artigo 1797 do Código Civil. A legitimação do administrador provisório, entretanto, não é exclusiva, embora tenha até uma conotação prioritária. Segundo o 616 do CPC, tem legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário o cônjuge ou companheiro supérstite, o herdeiro, o legatário, o testamenteiro, o cessionário do herdeiro ou do legatário, o credor do herdeiro, do legatário, do autor da herança, o Ministério Público havendo herdeiros incapazes, a Fazenda Pública quando tiver interesse, o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite. Notem, pessoal, todas essas pessoas listadas aí pelo artigo 616 têm, digamos assim, um traço comum. Todas têm interesse efetivo na rápida conclusão do inventário e posterior partilha dos bens deixados pelo falecido. O cônjuge ou companheiro sobrevivente, o supérstite, deseja o quanto antes que a sua meação seja destacada do patrimônio e que a sua eventual porção na herança também lhe seja atribuída. Herdeiro e legatário, da mesma forma, o herdeiro quer que o quanto antes o inventário termine e ele possa ser titular e poder administrar os bens e direitos que lhe foram deixados por força da sucessão. O legatário é uma espécie de herdeiro do testamento, né? Aquele sujeito que foi agraciado com alguma disposição de última vontade no testamento deixado pelo falecido. Ele também tem interesse que o inventário termine o quanto antes e ele possa ter acesso ao bem ou direito que lhe foi deixado pelo decujus. O testamenteiro é aquela pessoa que elaborou o testamento a pedido do falecido, a quem o falecido confiou a tarefa de fazer cumprir as suas disposições de última vontade. O testamenteiro, havendo o testamento, evidentemente que tem legitimidade de requerer o inventário, porque só assim, com a instauração do inventário, é que vai se fazer valer as disposições de última vontade do falecido previstas no seu testamento. Muitas vezes, a pessoa morre deixando o testamento sem que os herdeiros sequer desconfiem da existência desse testamento, né? Só o testamenteiro é que sabe da existência do documento. Então, o testamenteiro, como um representante pós-mortem do falecido, que recebeu a incumbência de tornar efetivas as disposições de última vontade do decujus, tem total interesse em requerer a abertura do inventário, especialmente quando aqueles legitimados à sua frente não tomam nenhuma atitude. Igual interesse tem o cessionário do herdeiro ou do legatário. Vocês sabem que não é possível a alienação de herança de pessoa viva. No entanto, depois do falecimento do decujus, é possível que os herdeiros negociem a sua expectativa de direito de receber bens ou direitos integrantes da herança com terceiras pessoas. E os cessionários, aqueles que aceitam adquirir essa expectativa de direito, obviamente passam a ter interesse em que o inventário caminhe e seja concluído o quanto antes para que possam ter acesso aos direitos e bens que adquiriram do herdeiro ou do legatário. Também os credores, tanto do herdeiro quanto do legatário e do próprio autor da herança, têm interesse que o processo tramite o quanto antes e se seja resolvido o quanto antes e que os bens que são imprescindíveis à solução do seu crédito possam efetivamente ser discutidos e o dinheiro obtido com a venda
empregado na solução, na quitação das dívidas do herdeiro, do legatário e do autor da herança. Se houver incapazes, o Ministério Público poderá, agindo no interesse, visando a proteção dos interesses desses herdeiros incapazes, também poderá requerer a abertura do inventário, assim como a Fazenda Pública, naqueles casos em que não há herdeiros, né? A tal da herança jacente, vacante, depois jacente. Vocês vão estudar isso no direito civil, né? Porque na ausência completa de herdeiros e testamento, o patrimônio deixado pelo falecido, em última análise, vai reverter em favor das fazendas públicas. Então, elas têm interesse nessa situação na solicitação de abertura do inventário. E também, por último, o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite. Se porventura alguma dessas pessoas entrar em situação de insolvência, o administrador, né, da insolvência vai ter interesse em que o inventário seja concluído o quanto antes, a fim de que a parte de cada uma dessas pessoas seja identificada e utilizada para sanar, para o pagamento das dívidas, né, que foram deixadas e por esse insolvente. O CPC ainda o CPC atual aboliu a possibilidade de abertura do inventário de ofício pelo juiz. O CPC anterior previa a possibilidade do juiz, muito excepcionalmente, determinar a abertura de ofício do inventário do falecido. Era uma exceção que se previa a regra da inércia da jurisdição e que, em boa hora, foi abolida aí do ordenamento jurídico. Hoje não há mais possibilidade do juiz, em nenhuma hipótese, ainda que excepcional, determinar de ofício a abertura do inventário dos bens deixados pelo falecido. É preciso que algum desses legitimados provoquem a jurisdição, ok? Bem, vamos então falar da petição inicial. A petição inicial do inventário, ela deve observar os requisitos gerais dos artigos 319 e 320 do CPC. Entretanto, trata-se de uma peça bastante simplificada, à medida em que, ao menos de início, não existe uma lide propriamente instaurada entre os herdeiros. Em princípio, existe o interesse comum de todos de que o processo tramite regularmente, que ao final seja realizada a partilha com a distribuição do patrimônio eventualmente deixado. Na petição inicial, o advogado de um dos legitimados se limitará a comunicar o falecimento do decújo, anexando a peça à respectiva certidão de óbito, e também a requerer a nomeação de um inventariante, né, que normalmente é o próprio responsável pela propositura do inventário, pelo ajuizamento da ação de inventário. A peça também ela deve ser instruída com a documentação que prove a legitimidade da parte que está requerendo a abertura do inventário. Então, tem que provar a condição de herdeiro, tem que provar a condição de cônjuge ou companheiro, enfim. É preciso que a peça prove que quem está requerendo o inventário tem legitimidade para tanto. Bom, uma vez recebida a inicial, estando ela em ordem, o juiz nomeará de imediato um inventariante, que, segundo o artigo 617, parágrafo único, será intimado para, em 5 dias, prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Muitos juízes vêm dispensando a formulação desse termo de compromisso, né? Muitos juízes dispensam o inventariante nomeado de assinar esse documento, esse termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.
Isso porque a obrigação do inventariante desempenhar bem e fielmente a função independe do termo de compromisso citado para existir. Se porventura não houver a elaboração do termo e o inventariante estiver agindo de maneira inadequada, não estiver cumprindo os deveres que a lei lhe comete, nós veremos isso daqui a pouco, haverá a possibilidade dele ser removido da função e substituído por outro herdeiro, né? Então, o compromisso hoje é visto como uma mera formalidade. A sua falta, a sua ausência não implica qualquer nulidade para a nomeação de inventariante feita pelo juiz. O inventariante, ele substitui o administrador provisório até então encarregado de zelar e administrar os bens do espólio. Mas vejam, não há nenhum impedimento para que o administrador provisório torne-se inventariante após o ajuizamento do inventário. Nós veremos que existe uma ordem legal que o juiz deve observar na hora de fazer a nomeação do inventariante. E que essa ordem legal coincide quase que totalmente com a ordem do artigo 1797 do Código Civil. Então é muito possível, né, que o inventariante acabe sendo aquele que anteriormente figurava como administrador provisório do espólio. Então vamos ver aí a ordem que o juiz deverá observar na nomeação do inventariante. Artigo 617 do Código de Processo Civil. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte deste. O herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Percebam que esses três primeiros incisos coincidem basicamente com os três primeiros incisos do artigo 1797 do Código Civil. Ou seja, aqui verifica-se que há uma grande possibilidade do administrador provisório tornar-se inventariante. Bem, se não houver nenhuma dessas figuras dos incisos 1, 2 e 3, inciso 4, o herdeiro menor por seu representante legal. 5. O testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados. 6. O cessionário do herdeiro ou do legatário. 7. O inventariante judicial, se houver. E 8. Pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Notem que inventariante judicial é uma pessoa indicada pelo juiz e que comumente costuma a desempenhar essa função quando nenhum daqueles legitimados para serem inventariantes aceita a função. E aqui é muito importante se destacar. Essa ordem, ela tem que ser observada, evidentemente. Porém, é preciso, para a nomeação se consumar, que o inventariante aceite o encargo. Se, por exemplo, o cônjuge ou companheiro sobrevivente não quiserem ser inventariantes, eles têm todo o direito de não querer ser, ainda que tenham prioridade para tanto. Nenhum herdeiro quer ser inventariante, não tem mais que nomear porque não tem testamento, não tem cessionário de legatário, enfim. O juiz vai nomear um inventariante
judicial. Alguém que está cadastrado perante o juízo para exercer essa função nas hipóteses em que nenhum esteja interessado. E se não houver um inventariante judicial, aí o juiz vai nomear uma pessoa da confiança dele, idônea, que seja estranha aos herdeiros, para exercer esse munus, porque há necessidade de haver um inventariante. Ok? Ninguém está obrigado a aceitar a inventariança. O juiz, na hora de nomear o inventariante, tem que observar o 616. Mas para que a nomeação surta efeitos e para que o inventário possa prosseguir, é necessário que exista uma aceitação da parte do nomeado. Uma aceitação que pode ser expressa, com a formalização lá do termo, né, de compromisso, ou uma aceitação tácita, quando o juiz dispensa a assinatura do termo e a pessoa nomeada não se opõe e passa a agir como se fosse inventariante. Ok? Os deveres do inventariante. Os deveres do inventariante estão arrolados ali entre os artigos 618 e 619, né, do CPC. Nós vamos falar de todos eles e fazer alguns comentários aí. Segundo 618, incumbe ao inventariante representar o espólio ativo e passivamente em juízo ou fora dele, observando-se quanto ao dativo o disposto no artigo 75, parágrafo 1º. Administrar o espólio velando-se os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Nesse particular, cumpre promover, em nome do espólio, todas as ações judiciais necessárias à preservação e defesa dos bens integrantes da massa. Notem, esses dois primeiros incisos do 618 tratam dos deveres, das obrigações básicas do inventariante. Representar o espólio ativo e passivamente, tanto em juízo como fora, e administrar o espólio com a mesma diligência que empregaria se os bens fossem seus, particulares. O administrar o espólio compreende a tarefa de promover em nome dele todas as ações que sejam necessárias à preservação e à defesa dos bens e direitos integrantes da massa. Aí vem aquelas obrigações mais específicas, né? Prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Nós vamos ver que o primeiro ato do inventário são as chamadas primeiras declarações, nas quais o inventariante vai trazer ao conhecimento do juízo quais bens integram o Monte-Mor, que bens fazem parte da minha ação, quais integram a herança, quem são os herdeiros, ou seja, são aquelas... o próprio nome diz, né, são as primeiras declarações. É a primeira informação que o juízo recebe do inventariante do quanto existe para ser arrecadado, inventariado e partilhado entre os herdeiros. E as últimas declarações são aquelas que encerram o inventário, né? Depois de feita toda a identificação do patrimônio, distribuição dos bens e direitos da herança, o inventariante faz um resumo para o juiz do que aconteceu, a fim de que o inventário possa ser encerrado. Exibir em cartório a qualquer tempo para exame das partes os documentos relativos ao espólio. Juntar aos autos certidão do testamento, se houver. Trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. Prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. Requerer a declaração de insolvência do espólio, caso se verifique que o patrimônio deixado é inferior às dívidas. Incumbe ainda ao inventariante, segundo o artigo 619, ouvidos os interessados em com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie, transigir em juízo ou fora dele,
pagar dívidas do espólio, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Notem, o artigo 619 bem evidencia a condição de administrador do espólio, né? Fazer despesas necessárias para a conservação e melhoramento dos bens do espólio. Imaginem um patrimônio composto por diversos imóveis, situados às vezes em cidades diferentes, veículos. Vai ser necessário, durante a tramitação do inventário, a realização de algumas despesas, né? Até para se preservar o patrimônio, a fim de que, ultimada a partilha, os herdeiros possam usufruir daquilo que o falecido deixou. Então, cabe ao inventariante administrar tudo isso, né? E sempre prestando contas, né? Sempre prestando contas do que vai fazer. Outra coisa que o inventariante tem que fazer, mas aí ele depende sempre da concordância da oitiva dos interessados e com a autorização do juiz. Aliás, isso é importante, pessoal. Sempre que o inventariante for assumir algum ônus, fazer alguma despesa, ainda que a fim de preservar os interesses do espólio, ele tem que obter autorização do juiz. Os outros interessados têm que tomar ciência da intenção do inventariante, até para que possam eventualmente apresentar algum óbice, alguma impugnação consistente. Por exemplo, é muito comum na prática acontecer o seguinte: o espólio ter despesas, por exemplo, pagamento de imposto dos imóveis, pagamento de despesas relacionadas à conservação de bens, e não haver dinheiro numerário em espécie disponível para a realização dessas despesas. O falecido deixou muitos bens, mas não deixou quantia em dinheiro suficiente para se fazer os pagamentos necessários à conservação desses bens. Então, o que vai ser preciso fazer, eventualmente? Alienar bens do espólio, antes mesmo da conclusão do inventário, a fim de que o produto obtido com a venda desses imóveis, desses bens, que podem ser móveis ou imóveis, seja utilizado para o pagamento de tributos, de dívidas do espólio, de despesas necessárias à conservação. Sempre que isso for necessário, o que o inventariante, como administrador, deve fazer? Apresentar o problema para o juiz. Olha, precisamos pagar tais e tais e tais obrigações, não há dinheiro suficiente, preciso que o senhor me autorize a vender algum bem e utilizar o dinheiro obtido no pagamento desses compromissos. O juiz vai consultar todos os interessados. Se nenhum interessado apresentar uma impugnação consistente, o juiz vai expedir uma autorização, um alvará, para que o inventariante possa vender, por exemplo, um imóvel do patrimônio do falecido para pagar as dívidas que ele deixou, tributárias de outros bens, enfim. Até mesmo para pagar o imposto de transmissão, às vezes. Precisa vender uma moto que foi deixada pelo falecido, porque não tem dinheiro para pagar o ITCMD, né? Então, o administrador, o inventariante, vai apresentar o problema para o juiz vai ouvir os outros herdeiros. Se ninguém apresentar alguma impugnação consistente, o juiz defere o pedido e autoriza a venda dessa moto para que se pague o imposto. Tá? Então, sempre que for fazer despesa, né, é necessário obter autorização do juiz e sempre prestando contas. Bem, para a gente concluir, a aula de hoje, né, porque inventário é um tema realmente bem extenso. O inventariante ele pode ser removido ou destituído do cargo, como eu disse há pouco. A remoção ela ostenta caráter punitivo e sempre vai ocorrer quando o inventariante não cumprir a contento as suas funções, os seus deveres descritos aí pelos 618 e 619.
Segundo o artigo 622, o inventariante será removido de ofício ou a requerimento. Se não prestar no prazo legal as primeiras ou as últimas declarações. 2. Se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios. 3. Se por culpa sua bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. 4. Se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos. 5. Se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas. E 6. Se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Notem que são condutas gravíssimas e essas condutas constituem um rol taxativo de hipóteses de remoção do inventariante. A remoção pode ser feita tanto de ofício, o juiz constatando, por exemplo, que o inventariante não presta contas, a despeito de intimado várias vezes, pode, em função desse motivo de ofício, removê-lo, ou, como é mais comum, a remoção poderá ser alvo de requerimento de qualquer um dos herdeiros ou do Ministério Público. Tá? O Ministério Público, quando atuar como custos legis, especialmente naqueles casos em que há herdeiros incapazes. O 623 prossegue. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do artigo 622, será intimado o inventariante no prazo de 15 dias para defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente de remoção ocorrerá em apenso aos autos do inventário. Então, assim, toda vez que houver um requerimento de remoção do inventariante formulado por algum dos herdeiros ou pelo Ministério Público, pelo descumprimento de alguma daquelas obrigações previstas pelo artigo 622, instaura-se um incidente ao processo de inventário. Né? Nesse incidente, faz-se a citação do inventariante para que se defenda da imputação que é feita pelo herdeiro ou Ministério Público interessados na sua remoção. Depois de ouvido o inventariante, em 15 dias, o juiz eventualmente poderá determinar a produção de provas, quando a questão as exigir, e decidirá o incidente. A decisão que decidir o pedido de remoção possui natureza de decisão interlocutória, sendo por isso passível de agravo de instrumento, né? Seja pelo inventariante que foi removido, seja pelo herdeiro insatisfeito com a manutenção do inventariante. Agora lembrem-se, só poderá fundar um eventual pedido de remoção quando houver o descumprimento de alguma daquelas obrigações, quando incidir alguma daquelas situações previstas pelo artigo 622, que traz um rol taxativo dos casos de remoção. Além da remoção, há também a chamada destituição. A destituição do inventariante está relacionada a um fato externo ao inventário que não está ligado ao desempenho da função propriamente de inventariante, mas que acaba impedindo a pessoa de continuar exercendo o munus. Por exemplo, sujeito que adoece gravemente, a pessoa que sofre uma condenação criminal e que com isso acaba tendo a pena privativa de liberdade decretada. Enfim, nada que está ligado ao inventário em si, mas que acaba de alguma maneira impedindo que o inventariante continue exercendo a sua função. Tá certo? Bem, pessoal, esse é um tema bem denso, bem extenso, que exige muito acompanhamento
do CPC, do texto legal. Por isso, nós já vamos terminando por aqui e na próxima aula a gente continua e acredito vai avançar bem aí, quase que terminando o tema, tá bom? Um abraço a todos.